Boa noite, que bom saber que você já estava nos esperando. Muito obrigado pelo teu carinho, o canal crescendo graças a vocês. E nessa noite eu vou receber esse cara que eu tenho uma admiração gigante, um cara que é de uma intensidade vulcânica monstruosa, vozeirão. Se a gente fosse definir a vida desse cara, não posso falar se a vida dele daria um livro, porque já deu um livro, E quando a gente acompanhando a vida desse personagem real, que continua fazendo parte das nossas vidas, se a gente vê um eletrocardiograma do que ele já fez, do que ele já foi, do que ele representa, esse homem é uma montanha russa. Talvez se outros tivessem passado o que ele já passou, alguns teriam desistido, outros teriam ficado no meio do caminho. Ele sempre se reinventa, tem uma força monstruosa, um rosto conhecido, hoje está político. Quando eu vi, falei assim, será que é mais um na política? Mas a gente percebe que ele tem uma atuação humana naquilo que hoje ele está fazendo de uma forma tão intensa. Como eu sempre digo aqui no meu talk show, nesse sofá vai sentar gente que tem história e que eu gosto. Tem pessoas que já no decorrer da vida dele já foram assim, nossa, cada coisa que ele faz, cada coisa que ele fala, tem opinião própria, até parece que é um super-herói e que não tem medo de nada. Mas será que ele tem ou não? Para mim, eu olho para ele, parece que o tempo não passa. Parece que é sempre um menino. Estou recebendo hoje esse cara que dispensa essa apresentação porque o Brasil já conhece. Fala, Frota! E aí? E aí, como você tá, meu irmão? Eu tô ótimo, emocionado pelas suas palavras, pela sua apresentação, e te dou muita razão, porque eu realmente sou um cara que me reinvento o tempo todo e vai ser assim até o fim. Quando você fala essa palavra tá muito ainda, né? A palavra da moda, me reinvento, principalmente depois do Covid, eu me reinvento, mas essa palavra, me reinvento, na tua vida, existe há muito tempo, né? Mas muito tempo, Frota. Mas muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, né? Porque lá atrás, morando em Vila Isabel, garoto ainda, fui criado na Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Meier, né? Um garoto de subúrbio, flamenguista, salgueirense. Eu estava pronto para seguir o caminho da Marinha, da Escola Superior de Cadetes da Marinha. Eu estava estudando para isso, eu tinha uma paixão pela Marinha, meu avô, pai da minha mãe, era o sonho dele, e eu começo ali. Mais paralelo a isso, eu começo a fazer teatro na escola. Eu mesmo me apresentei para que as pessoas pudessem me colocar no elenco, ninguém tinha me chamado, e é engraçado porque eu percebo que isso foi desde os primeiros dias, desde os primeiros passos, eu me apresentando, eu pedindo. E também, por causa da minha altura, eu comecei a ser chamado para fazer algumas participações como modelo, desfilando, e de repente, cara, eu me vi apaixonado por esse mundo da luz, do entretenimento, e aí eu peço à minha mãe, que era uma secretária da Faculdade de Teatro da Unirio, peço a ela para tentar para mim uma vaga no curso mais famoso que tem até hoje, que é o Tablado da Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, ao lado da TV Globo. E minha mãe consegue essa vaga, consegue essa bolsa para mim, e eu chego numa turma para fazer teatro em 1980, encontrei uma turma que tinha Maurício Matar, Felipe Camargo, Malu Mader, Roberto Batalin, e mais uma série, Marcelo Novaes, uma série de atores que hoje se tornaram grandes atores, Felipe Martins, né? E ali começou
a minha história. Sendo que meu pai foi um grande produtor da TV Globo, poucas pessoas sabem disso, e eu ia muito, quando eu era pequeno, assistir a gravação das novelas. Eu ficava muito impressionado com isso. É que eu perdi essa foto, porque era uma foto que eu queria ter trazido para você, que sou eu no colo do Tarcísio Meira, olhando para o Tarcísio Meira, tipo assim, cara, eu com 5 anos de idade, o Tarcísio me segurando no colo. E eu andava, corria por dentro da TV Globo, corria por dentro dos estúdios, e eu fui crescendo assim, até que eu falei, não, eu vou ser oficial da Marinha, vou dar a volta ao mundo, todo de branco, vai ser legal. Ao mesmo tempo veio a questão do teatro, e aí um dia eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu vou ser tão famoso como o Tarcísio Meira, que me pegou no colo lá atrás, e parti para essa empreitada. Vocês ouviram através desse vozeirão, desse timbre, que o Frota é o Alexandre é o próprio cartão postal dele, sempre foi. Você é dono de uma coragem, de uma ousadia, de uma intensidade, né? Você foi bruto com você durante muito tempo, né? Sim. Você se maltratou durante muito Muito. tempo, mas ao mesmo tempo, quando você acordou para a vida, você se cuidou. É. Do mesmo tempo que você se bateu, que você se judiou, é o mesmo Alexandre que se pegou no colo. E eu vejo você hoje, cara, olhando, eu sou seu fã pela tua vida e pela tua coragem, que você é corajoso pra cacete, cara. Não. Eu acho que eu acordei várias vezes na vida e, ao mesmo tempo, adormeci, entendeu? Eu acho que eu maltratei muito a vida, mas a vida também me maltratou. Foi uma via de mão dupla. Eu tive todas as oportunidades que eu quis, e eu sou um cara que eu falo assim para mim, Geraldo, eu quis fazer a novela das 8, eu fiz. Eu quis fazer a novela das 7, eu fiz. Eu quis ser diretor da torcida jovem do Flamengo, eu fui. Eu quis ser jogador de polo aquático, eu fui. Eu quis ser lutador de jiu-jitsu, eu fui. Eu quis trabalhar com funk, eu trabalhei. Eu quis apresentar um programa na Record, eu apresentei um programa jovem chamado Galera. Então, e aí quando eu olho para trás, eu estava pensando nisso outro dia, porque a gente está para fazer, daqui a alguns meses, começar o meu documentário, e eu gostaria muito de convidar você para que você desse seu depoimento no meu documentário de vida. E quando eu olho para trás, eu falo, cara, porra, eu fiz a novela de maior sucesso do Brasil, que foi Roque Santeiro. 2 grandes novelas a TV Globo teve, que praticamente deram 100 pontos de audiência. Roque Santeiro, do Dias Gomes, que a Janete Claire tinha escrito pela primeira vez, depois foi o Dias Gomes, e também Bandeira 2, que foi não, Bandeira 2, Bandeira 2 não, que foi com Francisco Cuoco, Selva de Pedra, com Francisco Cuoco e Regina Duarte, em 1972. Essa novela deu muita audiência, quase 100 pontos de audiência. E depois veio o Roque Santeiro, que eu tive o prazer de participar. Eu era apenas um faixa azul, eu não era mais faixa branca, porque eu já tinha feito minha primeira novela, mas eu cheguei nos estúdios da TV Globo e dei de cara com Regina Duarte, Lima Duarte, Zé Wilker, Lucinha Lins e Armando Bogos, sabe? Era um elenco, Fábio Júnior, e eu fiquei assim, né? Eu falei, cara, cheguei, né? Cheguei. E a novela fez todo aquele sucesso absurdo. Maurício Matar estreou nessa novela comigo, apesar de nós termos feito testes antes dessa novela. Nós fizemos para a novela das 6, Livre para Voar, com Tony Ramos e Carla Camurati. Eu fiz a novela das 6, o Maurício foi guardado direto para a novela das 8. E era uma época em que televisão, cara, era fascinante você conseguir ser escalado, conseguir ser convidado para um elenco, sabe? Porque não existia seguidores, não existia o Instagram, ninguém perguntava quantos seguidores você tinha. As pessoas olhavam para a batalha da tua vida, para o que você fez e para o merecimento. Você entrava ali porque você fez realmente por onde chegar, né? E eu vejo hoje a coisa completamente diferente. Então eu participei, acho que dos grandes momentos da televisão. Casa dos Artistas, 55 pontos de audiência, derrubou a TV Globo todos os meses que esteve no ar.
né? Eu estava lá no principal reality show. E fez até o Silvio brigar por você e fazer você voltar para casa. Essa história é engraçada porque as pessoas falam que eu pulei o muro do Morumbi, porque a casa era no Morumbi, do lado da casa do Silvio Santos. E o Jassa foi quem deu a notícia para ele, porque a produção não teve coragem de avisar ele que eu tinha saído da casa. E ele foi no Jassa fazer o cabelo, porque ele ia gravar naquele dia, e o Jassa fazendo o cabelo, isso o Jassa me relatou, o Jassa falou para ele: ô Silvio, você pode acabar com o programa. E o Silvio falou: que programa? Ele falou: a Casa dos Artistas, pode acabar. Aí ele falou: mas por quê? Ele falou: porque o Frota saiu. E ele não sabia que eu tinha saído ainda. A produção ia avisar ele quando ele chegasse no SBT. E foi aí que ele soube da minha saída e me ligou. Né? E a história é muito engraçada, dá tempo de te contar aqui. Total. Eu saio da casa, eu começo a tentar sair da casa às 6 da manhã e consigo sair às 11, porque vem psicólogo, vem uma série de pessoas, diretor, produtor, todo mundo vem falar contigo para te convencer a ficar. Eu não fiquei e saí. E fui percebendo entre o SBT e a minha casa o sucesso que estava fazendo a Casa dos Artistas. E quando eu chego em casa, tem mais de 60 jornalistas na porta da minha casa no Ibirapuera. Na época eu morava no Ibirapuera. E aí eu entrei pro TV Globo, todo mundo na porta. Eu entrei e eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu nunca tinha tido, com todo o sucesso que eu fiz em novela, televisão, eu nunca tinha tido 60 repórteres assim, sedentos para falar comigo. E aí eu convido todo mundo para entrar em casa, as pessoas entram em casa, eu sento para dar uma entrevista. Quando eu vou começar a dar a entrevista, tinha uma assistente no SBT chamada Liz, que era assistente do Fernando Rancoleta, diretor artístico do SBT. A Liz entra com o celular por trás da imprensa e faz assim, ó: o Silvio quer falar com você. Aí eu pedi calma para as pessoas, peguei o celular e fui para a cozinha. E vou te reproduzir aqui exatamente o que eu falei para ele. Eu atendi o telefone e falei: fala, Silvio. Ele falou: Frota, você está fora da casa? Eu falei: eu estou puto contigo. Eu estou muito puto contigo, porque o que você fez comigo não poderia ter feito. Você errou ao mostrar o vídeo da nossa montagem para tirar a Alessandra Scatena do jogo. Você mostrou para a gente dentro da casa e para o público, quando você deveria ter mostrado só para o público e não para a gente dentro da casa. Então, cada jogada que eu fizer dentro da casa, chega no domingo, você... E aí, Frota, porque chegou no domingo, era o primeiro domingo do programa, ele virou no primeiro domingo do programa, a Alessandra Scatena, eu adoro ela, tenho um carinho por ela, ele vira e fala assim: ô Frota, quer dizer que você quer tirar a Alessandra Scatena? Eu olhei e eu fiquei branco, Geraldo. Aí eu falei para ele: não, não quero não. Ele: não, roda o VT. E mandou rodar o VT para o público que estava em casa e para a gente lá dentro. E aí o VT era: olha, vamos tirar a Alessandra Scatena, tira a Alessandra Scatena, vamos tirar, tem que tirar. Porque a Alessandra Scatena, ela foi criada no SBT. E na primeira semana, o que ela falava? Ela vendia o seguinte: olha, quando eu fui assistente de palco do Gugu, quando eu fui assistente de palco do Silvio, quando o Gugu, ela vendia isso. E eu saquei isso, eu falei: ela está se vendendo para os SBTistas. E o SBT tem um público muito fiel. Eu falei: eles vão pegar ela como queridinha. Tem que tirar agora. Desculpa a minha frieza, mas é um jogo de convivência. E aí montei a situação e tiramos ela. Ela foi eliminada naquele domingo. Só que o Silvio entregou o meu jogo. Aí eu fui embora, porque eu falei: eu não vou ficar aqui, porque na madrugada as mulheres ficaram: o Frota quer tirar todas nós e quer ficar só ele, o Supla, não sei o que, coisa e tal. Daí eu falei: quer saber? Eu não vou ficar mais aqui, porque cada domingo que eu fizer eu mexer uma peça do tabuleiro, o Silvio vai me entregar. Aí ele me pede para ir pelo telefone, ele fala: você quer vir aqui no SBT falar comigo às 5 horas da tarde? Eu não ia dizer não pro Silvio Santos. Aí eu fui. E aí eu cheguei no camarim dele, que você já entrou, estava o Silvio. Eu nunca tinha visto o Silvio sem terno. Ele estava com o cabelo feito de camiseta, um short, chinelo, fazendo um bife, que ele cozinhava fritava o bife com ovo dentro do camarim dele. Vi aquela cena, eu não sabia o que fazer. E ele falou: senta aí. Aí ele fritou o ovo, sentou e falou: sabe que você tem razão? Você está certo. Eu não poderia ter mostrado o VT
lá para dentro da casa. Você quer voltar? Foi a pergunta dele. E eu tinha visto o sucesso absurdo. Eu falei, eu quero voltar. Ele falou, então tá bom. Aí ele mandou descer Leon Abravanel, Oscar Macrini, Pelégio, Carelli, desceu todo mundo lá pro camarim dele. Paula Cavalcante. Aí desceu todo mundo, ele virou e falou assim, ó, hoje às 7 da noite o Frota volta para casa. Aí entrou a doutora Marluce, que era diretora da jurídica, com um contrato na mão e fez assim, mas Silvio, o artigo 15 da cláusula 16 impede, falou, ó, acabou, não tem mais essa cláusula. Eu mando, o Frota volta hoje às 19 horas. Coloca uma chamada assim, bomba, hoje, às 19 horas, SBT, só isso. E aí eu fui para casa, ele foi comigo. Quando chegou lá, foi a única hora que ele chegou para mim, segundos antes de eu voltar a entrar na casa, ele me segurou pelo braço e falou, ó, só tem um porém. Se um daqueles que estão lá dentro levantarem a mão e falar que você quebrou o contrato, que você não poderia ter saído e voltado, aí você sai. Mas se nenhum deles reclamar, você fica. Falei, tá bom, posso falar tudo? Ele falou, pode. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, não vou dar nem tempo da galera pensar. Quando eu voltei para dentro do programa, já cheguei e já falei, Núbia, tu tá na capa da Playboy, Mari, tu é da capa da Sex, ô Supla, você é disco de diamante. Ficou todo mundo assim, ó, olhando para minha cara, fiquei. Eu lembro quando na hora que você entra, aquela cena memorável, de você entrando. Encontrei com o Taiguara Nazaré, dormindo. Alexandre! Tem recado para todo mundo. O que você tá fazendo aqui? Alexandre! Voltei para te pegar. Papito! Eu sei tudo o que tá acontecendo lá fora, meu! Começou. Vamos se reunir na sala? Todo mundo? Um super papo. Tenho uma opção de recado para vocês. Taiguara não acreditou. Ele falou, o que tá fazendo aqui dentro? Eu falei, voltei. Então ninguém entendeu, cara. Na hora que você abriu, assim, era o Brasil parado na frente da televisão, cara. Era um outro tempo de televisão. E aquilo todo mundo, quer dizer, que ninguém entendeu porra nenhuma. Nem a gente, né? Porque o Silvio esteve dentro da casa 2 vezes, né? Porque a Rede Globo processou o SBT, quis paralisar a Casa dos Artistas pelo sucesso e pela semelhança na época com o Big Brother. Sim. E aí o Silvio entrou 2 vezes dentro da casa. Uma vez eu fui pegar tomate na geladeira, lá na despensa, e quando eu abri a porta da geladeira, caiu o tomate no chão, fui pegar, tinha um sapato. Brilhante, parecia um espelho. Eu olhei para o alto, era o Silvio. Ele, estou entrando aqui, vamos lá para a sala. E a outra vez ele entrou para falar que realmente a Globo tinha conseguido colocar a Casa dos Artistas 48 horas fora do ar, com uma liminar, e que ele precisava mudar 5 coisas no programa, inclusive a maneira da votação. Então a gente passa a votar na urna. A gente escrevia o nome, quero eliminar o Supla, por exemplo, e botava na urna. Porque antes a gente fazia olhando para a câmera, como é o Big Brother. Vou dizer uma coisa que quem é de televisão sabe, e tem muita gente de televisão internamente que tem medo do Frota, porque o Frota, ele é um criador inacreditável. Aprendeu a fazer televisão na frente das câmeras e entender sobre televisão atrás dela. No roteiro, de como fazer. Isso aqui é um pensador. Produção, isso aqui, vou te falar uma coisa. Pegando carona nisso, Frota, a sua análise hoje, falando de casa, assistiu a Casa do Patrão? Não. Não assisti até hoje a Casa do Patrão. Entre BBB, Fazenda e Casa do Patrão, embora você não assistiu a Casa do Patrão, e aí? Realities hoje. Entre BBB... Fazenda e Casa do Patrão. Eu gosto muito da Fazenda, até porque fui eu que trouxe a Fazenda para o Brasil, né? E principalmente para a Record. Eu gosto muito do Big Brother, acho ele, em alguns momentos, bem repetitivo do que a gente conhece. Acho que também a escalação
quando você coloca, apesar de você hoje, no politicamente correto, você querer privilegiar o país inteiro, todos os sotaques e também todas as classes, quando você coloca alguém de uma classe um pouco mais humilde, essa pessoa dá uma estilingada na frente. E se você pensar que o reality show 60%, entre 55% a 60% das pessoas que votam são mulheres e são do Norte e Nordeste, você tem uma predisposição para o sotaque, entendeu? E eu não estou querendo aqui ser xenofóbico, qualquer coisa, eu estou explicando tecnicamente. Né? A outra coisa também que acontece é que as pessoas passaram a se espelhar em determinados personagens dentro dos programas. E essas pessoas, elas se apaixonam de uma maneira frenética, absurda, levando à vitória quem muitas vezes não merecia a vitória e deixando aquele que conduziu o jogo ser eliminado. É assim atualmente. Talvez se nós tivéssemos apenas um voto por CPF e não voto da torcida, porque quando você tem o voto da torcida... Do fã-clube acabou. Do fã-clube acabou. Então você pode levar o reality show nas costas. Na final, é ele que não fez quase nada, é que vai ganhar pela paixão absurda que as pessoas têm. As pessoas se espelham naquela pessoa ali, né? Então você... E outro detalhe também, as pessoas hoje, elas entram no reality show, depois que elas viram Casa dos Artistas, Power Cup, Fazenda, Big Brother e tantos outros, e atualmente a Casa do Patrão, elas entram assim, será que eu vou ser cancelado? Quantos seguidores será que eu ganhei? As pessoas estão pensando quantos seguidores, se foi cancelado ou não. Então, eu sou de uma época, obviamente, e aí aqueles haters aqui que vão estar assistindo a gente vão falar, mas sua época passou. Ótimo, graças a Deus que passou. Porque eu não iria me adaptar hoje a uma situação dessa. Porque eu sou de uma época que o reality show, você falava o que você queria, o que você pensava, sem você se preocupar se você vai ser ator de novela, apresentador, vai perder seguidores e etc e tal. Então, meio que ficou técnico a situação. E isso muitas vezes inviabiliza, né, o cara, porque o cara pensa, pô, como é que eu vou chamar aquela mulher ali de magrela? Puta, será que não vai vir a ONG das magrelas e acabar comigo, me destruir e eu vou ser cancelado? Então não vou falar, porra, eu não gosto, eu queria falar pro Geraldo Luiz que, porra, o óculos que ele usa não é legal, mas será que não vai vir, eu vou ser... óculos ou esse barrigudo aí, esse barrigudo da porra aí, entendeu? Esse gordo da... Falou gordo da porra, você tá lascado. Sabe? Então tem uma série de coisas. Então hoje o mundo vive, né, isso muito em função, desde 2018 para cá, quando se tornou o país polarizado e veio junto o politicamente correto e mais uma série de outras coisas, que isso é um outro programa que a gente pode fazer aqui, o país ficou chato pra cacete, entendeu? Porque tudo que você fala é machismo, misoginia, é agressivo, é racismo, é gordofóbico, é mulherofóbico, é o cacete a quatro. Então, porra, tu não pode mais falar nada. É por isso que eu falo, eu sou muito feliz de ter vivido intensamente os anos 80, onde tudo podia, ou quase tudo podia, mas as pessoas não se preocupavam com o que estava acontecendo. Hoje é cheio de não me toque, não, porque o cabelo, porque a roupa, porque a pele, porque o nariz, porque o queixo, porque não sei o que. E aí, meu irmão, ficou chato pra cacete. E hoje, pra quem assiste, pro telespectador, diante desse chato pra cacete, o que o telespectador recebe e ganha? Cara, o telespectador hoje, ele recebe uma chuva publicitária, para começar o assunto, porque se você vê 5 milhões e 800, que foi aí o último prêmio do Big Brother, não é nada perto dos contratos feitos, principalmente as cotas principais vendidas publicitariamente pelo departamento, e com muito sucesso e de maneira brilhante, né? Então, a primeira coisa é a chuva de publicitária que a pessoa recebe. Ponto. Esse é o primeiro impacto que eu acho que é um impacto que, porra, é bom para a emissora. Entendeu? Não é bom para o candidato, porque se o candidato lá dentro ele estivesse ganhando por
cota que ele recebe, entendeu? Os 5 milhões e 800 não é absolutamente nada perto das ações de merchan, perto das cotas vendidas, perto da audiência que o programa dá para a própria emissora. Se não fosse assim, a Record não mantinha até hoje, né? A Fazenda está fazendo aí aniversário, né? A Fazenda está estourada, a Record sempre acredita muito no produto, porque ela vende publicitariamente. Então, acho que é isso, é o primeiro impacto, é isso. E a outra coisa é a discussão de pauta, que eu não tenho saco. Eu não tenho saco para ver o cara levando pauta, não porque nós, mulheres, com lugar de fala, não porque nós que somos gays, porque nós que somos do peão, do boiadeiro, porque o chapéu de cowboy, o cara, tudo virou uma pauta, entendeu? É chato. É chato, ficam buscando pauta, discussão. Bandeira? De bandeiras, de pauta, entendeu? Aí fica um jogo chato, fica um jogo que não dá para você, sabe, confrontar, entendeu? Não dá para você confrontar. Você imagina no dia de hoje, se eu tô num programa, num reality show, e chamam a Mari Alexandre de pata. Eu lembro com essa pata. Você imagina? Eu ia sair de lá não preso, mas eu ia sair de lá destruído. Você ia ser destruído pela Associação dos Animais, porque comparou com pato, porque falou pata. Não, ia estar cheio de pato na porta do coisa me esperando para me dar bicada. Entendeu? Era isso que ia acontecer, porque, cara, virou uma coisa, né? E ali foi uma coisa, pô, Mari, tu fala igual uma pata, entendeu? Não para, sabe? Uma brincadeira por causa de um ar-condicionado que a gente ligava o ar-condicionado e ela desligava. E eu falei, tu não vai mais desligar esse ar-condicionado, tá um puta calor aqui. E o Silvio Santos adorava, porque ele dava linha nessa pipa. Ria, exato. Porque ele ficou discutindo, nessa discussão, ele entrou no meio da discussão, e eu falei, Silvio, quer saber? Eu vou sair do programa aqui, vou lá para fora, levo o programa aí, a hora que acabar, eu volto para aqui para dentro. E saí do programa. Aí ele ficou, Alexandre, volta. Você imagina quando o Silvio pegou a tua revista, Você Pelado? Nunca imaginei isso. Que ele fosse pegar. Você lembra que ele Lembro. Ele abriu ele assim. Ele abriu a revista. Ele fez assim, ó. É. Frota, o que é isso? Ele abriu a revista. E riu. É. E riu. Você imagina que seria uma pornografia não hoje? Não dá mais. Você imagina, eu fiz a banheira do Gugu, o Gugu mostrava as fotos, ele mostrava a Playboy, botava o dedo em cima da genitália da capa, da mulher que estava na capa, e brincava, e chamava de gostosa, e não sei mais o que. Meu irmão, hoje você sabe, até há pouco tempo atrás, você estava liderando aí, fazendo programas de auditório, e você sabe como mudou a sua produção de lá para a sua produção de hoje, como que você tem que ir arrumando a casa para você não sofrer, porque tá a imprensa politicamente correta o tempo todo ali, te marcando sob pressão, falou, olha que absurdo, o Luciano Huck tratou mal o cara, porque não sei o que, o Luciano, o outro falou, o Geraldo falou isso, não podia ter falado porque a mulher é afro, e, meu irmão, é chato. E a televisão caminha para quê? Para o telespectador, dentro dessa chatice que você falou, e eu concordo. Chato de produzir, chato para se fazer televisão. Cheio de dedos. Cheio de dedos. Isso pode, isso não pode. Quem é da arte fica com medo de falar, medo de dar opinião. Claro. Eu me lembro uma vez que eu entrevistei o Clodovil já, e ele falou, só não me pergunta a respeito da minha classe, que eu tenho pavor para não falar ódio. Você não poderia, hoje... Ele falou assim, só não me pergunta sobre homossexuais, sobre gays, porque nós vamos... Assim! Isso em... 90, nos anos 90. Não, acho que 2004. Você hoje não poderia levar o Clodovil num programa seu, numa emissora. Poderia trazer aqui, mas num programa seu... talvez a diretoria falasse não, ou ia dar um roteiro que o Clodovil ia ler o roteiro e ia falar, Geraldo, desculpa, mas eu não vou seguir isso aqui, então é melhor a gente nem gravar, porque você vai me perguntar pelo presidente do Brasil, você vai me perguntar coisas que eu vou falar aqui, porque ele falava mesmo, e vai dar problema para você, para o diretor, para o produtor, vai embora todo mundo. Se eu brincasse com eles, falasse assim, escuta, desde quando você é viado? Pronto, fudeu. É isso mesmo. Como assim? Como você me chama de viado? Como assim? É realmente.
Tem a questão até do humor, né? Você vê as polêmicas que estão dando com essa questão do humor na televisão. Você me Porra. perguntou para onde caminha a televisão. São vários caminhos, né? Primeiro, das novelas. Eu acho que as novelas elas têm que sair dos 180 capítulos para serem novelas menores de 80 capítulos, entendeu? De 60 capítulos. Porque as pessoas não têm mais paciência. Acabou aquela época que a pessoa falava assim, olha, eu vou para casa ver a novela do Frota. Não, acabou. A novela das acabou. 7. O cara não vai. Você está falando o quê? Por causa das novelas verticais agora que estão lançando? O cara assiste on demand hoje, o cara assiste a hora que quer, você chega em casa, assiste. Tanto é que a Globo hoje, na madrugada, ela coloca a reprise da novela das 7, entendeu? Para quem não assistiu às 7, né? E as novelas foram ficando, a das 6 é às 7, a das 7 é às 8, a das 8 é às 9h30, porque entra o Jornal Nacional, foi tudo empurrando para lá, e você hoje tem uma gama de informação, sabe? Uma velocidade grande, celular, iPad, iPhone, aí o cacete, e é informação o tempo todo, e é computador e tudo, as pessoas não conversam mais. Sabe, você entra hoje num restaurante, Geraldo, e você sabe disso, você entra num restaurante hoje, o cara tá há anos para conquistar a mulher, ele conquista, leva num restaurante, só que ele não conversa com a mulher, ele fica aqui assim, ó. E a mulher lá também. E todo mundo está aqui assim, sabe, falando. Então as pessoas, isso fez com que o Ibope, né, das emissoras, dos programas de televisão, diminuíssem, né? Porque as pessoas, pô, eu posso ver o Geraldo a hora que eu quiser. Por que eu vou ter que sentar sábado, 2 horas da tarde, lá para ver o Geraldo, se eu posso ver o Geraldo quando eu chegar 1h da manhã? Ou se eu vou ver o corte. Eu prefiro ver o Frota e o Geraldo no corte do que ver toda a entrevista do Frota, por exemplo, entendeu? Então as pessoas hoje estão assim. As redes sociais, elas foram benéficas por um lado e por outro lado, elas entraram em rota de colisão, né? E com a chegada também do stream, aí vem Netflix, vem um monte de coisa. Pô, todo mundo falou para mim assim, Frota, compra o ingresso do Michael Jackson, que porra, é um negócio absurdo, vai estar lotado. Tava eu, Fabiano e mais 4 casais dentro do Michael Jackson, assistindo. Você entendeu? Por quê? Porque daqui a pouco esse Michael Jackson, ele está em alguma plataforma, daqui a pouco esse Michael Jackson tá pirateado, daqui a pouco ele está passando, e já tem pedaços do Michael Jackson em tudo. Você abre o Instagram, cada hora tem uma cena dele lá, entendeu? Aí você fala, puta, eu vou sair de casa, vou pegar trânsito, eu vou gastar R$70 no estacionamento, aí eu vou gastar mais 100 para mim, para uma pessoa aqui entrar para assistir, depois aí compra pipoca, já é mais 70, aí depois sai, vai tomar um vinho, pô, deixei R$600. Ah, não, pô, eu pago 73 e vou ver na Netflix quando sair, entendeu? Então o mundo tomou, por isso que hoje é o seguinte, quero fazer um programa de televisão, o que você vai apresentar de diferente que vai prender o público? Exatamente, você está chegando num ponto. Para começar, é uma delícia ouvir você, porque o Frota conhece. Eu tenho certeza que você que está nos vendo, se eu ficar 2 horas com o Frota aqui, vocês vão ficar ouvindo 2 horas, porque ele conhece a coisa. Exatamente isso, Alexandre, falando agora sobre televisão aberta, sobre essa velocidade, sobre essa mudança, você vê como está a televisão aberta hoje. Sim. Porque nós Um pânico para os produtores, para os gestores das emissoras, eles estão tendo que dar nó em pingo d'água para poder... Tirando a Globo, que tem a sua excelência de qualidade, a estrutura, elenco, a regra da Globo é diferente de todos. Né? O restante está catando quirela É verdade. Quirela, deixa eu ver o que sobra aqui. É verdade. Hoje brigando por 2 pontos. É verdade. Se o cara der 4 pontos, 5 pontos, que pariu. É verdade. 5 pontos hoje vale 20. De uma época... Desculpa, pode... Mas de uma época nossa que... Na nossa época de Record, Frota, porra, Record dava 17 pontos, 15 pontos. 20. Era brincadeira. Uma época que a SBT dava 15 pontos, 7, 10. Hoje...
e você vê que mudou muito, né, para as pessoas entenderem. Antigamente, eu vou usar o Geraldo como exemplo, não que isso tenha acontecido, mas antigamente o Geraldo chegava na emissora, sentava com o departamento artístico e falava, eu tenho este projeto. O departamento pegava, olhava e falava, pô, muito bacana esse projeto, vamos fazer. Colocava, chamava o departamento de publicidade e falava, vende porque vai para o ar. Hoje inverteu. Hoje, antes de você levar para o artístico, você tem que convencer o departamento comercial, que é bom. Aí o departamento comercial fala que sim, nós vamos conseguir vender. Aí você vai no artístico. E ainda tem mais um outro detalhe que inventaram também, que é o compliance. Se compliance olhar para você e falar, não, o cabelo do Geraldo remete aos anos 80, isso não é bom para a pipoca tal, para o Guaraná tal, para o 35 a 45, nós não indicamos o Geraldo. Se tu cair no compliance, aí não tem artístico e publicitário que façam você entrar. Porque o compliance, hoje, ele é pago justamente para entender ou para visualizar coisas que o artístico e o comercial e a gestão da emissora não veem. E que o compliance está ali hoje para poder falar coisas que geralmente a emissora não quer ouvir. Mas ela tem o compliance hoje para ouvir. Exatamente isso. E o compliance, você bater no compliance, o compliance falar que não, entendeu? Você não vai. É difícil. É difícil, é bastante difícil. A gente vive um momento de muita procura na televisão, as pessoas estão muito ansiosas, os atores, muitos atores hoje entram. Hoje, guardada isso, não é uma regra, tá? Mas hoje uma pessoa senta lá para fazer a novela das 8, o cara olha e fala assim, quantos seguidores você tem? Você é influencer? Tem 50 milhões? A probabilidade de você entrar é muito grande. O cara não te pergunta quais foram os cursos que você fez, qual foi a faculdade que você cursou, quais foram os curta-metragens que você fez, quantas peças de teatro você fez antes de você tentar, quantos testes você fez para televisão, você já foi barrado em algum teste, você fez algum comercial, você estudou, você sabe o que é um espaço cênico, você sabe sobre iluminação, sobre interpretação, você já decorou algum texto? Não. As pessoas perguntam quantos seguidores você tem. E eu não estou falando nada errado. Nós temos aí exemplos de pessoas que protagonizaram a novela das 8 e aí ninguém assume, aí não tem pai nem mãe, né? Porque depois que estreia, toma chicotada e aí começa, não, porque poderia ser assim, poderia ser, não está interpretando direito, não está entregando o papel de... Até ontem o cara era um cara que, porra, vendia, sei lá, maquiagem, e aí tem 50, 60 milhões de seguidores, os caras botam porque a televisão, infelizmente, a televisão brasileira, em alguns momentos, ela acha que ela vai transferir o teu sucesso do teu Instagram para a tela. E são públicos diferentes. São públicos diferentes. Você não vai, com 50 milhões de seguidores, levar na segunda-feira, quando estrear a sua novela, você não vai arrastar esses 50 milhões daqui para lá. Não vai. Só que bota na cabeça desse pessoal de televisão que é isso. Do mesmo jeito que quem não é de televisão e que compra horário hoje, passa a ser apresentador e passa a ser apresentador. Televisão é um negócio sério, mesma coisa que cantar. Aí eu quero cantar, pera um pouquinho, tem uma boa voz, mas eu não canto. Ah, não, mas eu quero cantar, eu quero pagar. Aí você vai, paga, entra no estúdio. Pô, Geraldo, eu não canto, eu enxergo o meu lugar, que é aqui. Só que a televisão hoje é ocupada por um bando de gente que não é de televisão. Que não era pra estar, nem pisar em televisão. Ah, mas quem é você, Geraldo Luiz ou Frota?
Eu me coloco no meu lugar como apresentador. A gente foi criado em televisão, você Porra, você foi criado em rádio, em televisão, você tem toda uma história, sabe, porra, de luta, de batalha, entendeu? Você não chegou lá, o Geraldo tem não sei quantos milhões de seguidores e bota ele para apresentar o Sabadão da tarde, entendeu? Não existe. Né? Mas as pessoas hoje, a gente passa muito por isso em vários pontos, sabe? Em vários segmentos, e isso acaba dificultando, né? As pessoas que ralaram, que fizeram faculdade, que tem talento. que tem diploma Frota, e curso. quantos talentos que estão fora da televisão? Em questão de novelas, em séries, tem gente boa? Óbvio que tem. Claro que tem. Claro que tem, A gente óbvio. não é radical de Não, estar não é falando isso, que- não é radicalismo não. É. Mas é o dedo na ferida onde teria que exatamente. mudar para que a televisão aberta voltasse a ter um público maior. Inclusive com os veteranos. Inclusive com os veteranos. Porque os veteranos estão esquecidos. E os veteranos não estão esquecidos só nas telenovelas, não. Os veteranos estão esquecidos nos programas de auditório musical. Haja em vista, e aí vou citar um exemplo que deve ser seu amigo, Luiz Ricardo, apresentando agora o Viva a Noite, que eu fiz, inclusive, 4.9. Ele estabilizou ali e ele não está trazendo nenhuma banda de ostentação, funkeira, ele não está trazendo. Ele está trazendo Ovelha, Yahoo, Jane Erondi, Trio Los Yahoo, Angeles. Sandra de Sá, Isso aí. Trio Los Angeles, As Marcianas, pessoas que marcaram uma geração e que hoje tem um público cinquentão mais que não tem aonde assistir. Aí as pessoas falam, porra, impressionante que o Carlos Alberto, muitas vezes, ele ganha do Big Brother. Por que ele ganha do Big Brother? Porque o Carlos Alberto tem um público fiel de 50 a mais que, porra, fica zapeando e não... E não tem. não tem. Esse público hoje não tem quem achar no sábado, em diversos horários da TV aberta, não vê. Porque a gente conversa com esse público e a gente sabe qual que é o telespectador para que a TV aberta busca. O Brasil está um país idoso. E a tendência nos próximos anos é o Brasil aumentar o número de idosos. Ah, Frota, mas pera um pouquinho, quem manda é o jovem. Esses idosos... Mas quem manda é o jovem, ô Frota. Não. E aí? Esses idosos estão sedentos por um lugar. Os jovens podem mandar, eles têm hoje, o que mais o jovem tem é opção. O idoso não. Então quem chegar com um programa para esse público... Eu não digo nem idoso, eu concordo com você, mas o cara do 40, de 45, de 40, que quer assistir um negócio bacana. Você vê só, pô, ainda bem que tem um Serginho Groisman. Serginho Groisman tem feito isso muito bem. Pô, ele tá mantendo que sábado você consegue assistir alguma coisa. E ele voa sozinho, o Serginho, porque não tem ninguém para combater o Serginho lá do outro lado. Então o Serginho, ele entra e vai embora. Pergunta o Serginho, chega pro Serginho e pergunta, Serginho, quer mudar de horário? Opa, e de jeito, estilo? Ele vai falar, não quero mudar de horário, porque o Serginho, quando sai do SBT, ele sai porque o Silvio Santos, em um ano, mudou ele quase que 11 vezes de horário. O Serginho perdeu a identidade na hora, porque ele era sábado de tarde para sábado de noite, foi para sábado de madrugada, foi para quinta à tarde, foi para sexta à noite, foi para domingo e o caramba. Aí o Serginho falou, cara, fala garoto, para quem? Não tenho mais para quem falar. Né? E aí quando ele vai para a Rede Globo, e a Rede Globo acha ele na madrugada... Enxerga, respeita o público. Ele falou, meu irmão, eu vou voar aqui. Eu não quero mais saber de nada. Entendeu? Só que outras, eu gosto de falar com o Frota, o tesão de falar com vocês, isso é porque o cara entende. Aí você vê que esse encaixe e desencaixe cabe pra Band que precisa acordar. Cabe pra Band que precisa acordar. Cabe pra Gazeta que precisa acordar. Cabe pro SBT que precisa acordar. Cabe pra Record que precisa acordar. Acordar no sentido de ver o que precisa para entender o que precisa para aquele horário, quem precisa para aquele horário e o quê. Exatamente. E muitas vezes essas emissoras deixarem suas mazelas, suas rusgas e etc e tal para trás e, cara, eu acho assim, entendeu? Muitas vezes os renegados é que salvam. Os renegados é que dão certo, entendeu? Porque é quem vai para frente, para quem vai para a guerra. Eu fico assim, às vezes me enjoa, sabe? Você liga a televisão de manhã,
é todo mundo cozinhando. Aí você vai à tarde, é todo mundo fofocando. Aí você vai para mais tarde, é o Tiro, mundo porrada e cão. bomba. É Tiro, o porrada e mundo bomba. cão. Então, não, porra, é uma coisa igual. Você lembra quando você me ligou? Eu tava lá no Aqui Agora, o que você me ligou? O Frota sempre puxou minha orelha. Falou, ó, tudo bem aqui agora, mas tem umas coisas aí que, olha, eu acho que Você falou pra mim. É isso Você mesmo. tava falando, tudo bem, nada contra o produto, mas acho que teria que ser diferente. Teria que ser diferente. É. Teria que ser diferente. é, é, E outra, Geraldo, independente de qualquer coisa, você é um cara de televisão, entendeu? Você passou por diversas fases na televisão, você entendeu como que as pessoas te olham, te veem. Muitas vezes você quis fazer coisas que não permitiram, muitas vezes permitiram você fazer coisas que você também não queria. Mas você é um cara que não podia estar fora da televisão. Mas eu acho que com essa mudança da televisão, com essa maneira dinâmica e essa maneira quebrada que a televisão está, eu acho que você tem alguns caminhos que você pode seguir, entendeu? Na televisão. Eu acho que você basta você organizar isso, que eu sei que você gosta de fazer, Ô, Frota, de é um verdade, veículo, né? Que eu você... não tenho nada que Você- esconder, nem do público, e nem de você, que você é um cara que estimula, você nos dá vontade de discutir sobre algo que... Mas não quero falar isso com você agora, porque assim, eu tô tão sequelado. eu sei. Pô, Eu tô tão sequelado bem-vindo porque... ao time. Bem-vindo ao time. Mas passa. Passa. Oh, pô, tu quer mais sequelado e ferido do que eu? Porra, passa. Posso te falar? Passa. E quando você menos esperar, a coisa inverte. Passa, entendeu? A televisão, cara, ela muitas vezes ela é feita pelos ingratos, né? Ela é muito feita por pessoas que têm, elas não são gratas pelo que você faz, porque você ajuda a colocar o tijolo e o cimento, e quando está construindo, aí eles eles vêm e falam, falam "Pô, tchau, obrigado, muito obrigado. obrigado, eu vou... Pagam a diária pra você, agora a eu vou te diária. deixar, Aí. vou deixar outro aqui no teu lugar fazendo o que você construiu aqui, né? Então, eu acho que tudo isso na vida serve para a gente ficar encascorado, entendeu? Para a gente suportar. Nada mais pode ser, com a idade que você tem, né, com a idade que eu tenho e tantos outros aí, nada pode mais nos abalar. Eu sei que você ficou muito chateado com a sua saída, a maneira como foi e etc. As expectativas, porque você é um cara que você ama fazer aquilo. Então, a gente vê você apresentando, a gente olha e fala, porra, o cara, ele ama fazer isso. E você gera uma expectativa em torno de você muito grande. E aí você pega pessoas que não são profissionais, aí você pega pessoas que não são de televisão, aí você pega pessoas que gostam do conchavo, e aí, cara, a coisa não rola, entendeu? A coisa não rola. Mas, por exemplo, isso aqui que você faz, porra, é uma coisa extraordinária, entendeu? Porque você, o cuidado com a luz, a primeira coisa que eu entrei aqui, eu fiquei vendo, sabe, o cuidado com a luz, com o cenário e etc. Apesar do Otávio ter quebrado quase que metade do cenário, mas é isso, entendeu? Eu acho que você se tornou um homem de televisão e eu acho que, sabe, tem que se conversar. Eu tenho visto possibilidades na Ô, Frota, eu televisão. vou te falar uma coisa, você consegue calar minha boca e você me emociona profundamente, porque primeiro que você, não é que você me entende, jogo limpo, tá? E você que tá do outro lado aí, você é de uma sensibilidade imensa, que se mentir pra você que tá nos vendo aí, você pega a mentira fácil, mas você, Frota, você entende as pessoas, não é que você me entende, não. Você entende os profissionais de televisão, o qual você também já foi vitimado. Eu não quero nem entrar, não quero nem falar isso, cara. Mas enfim. Mas você viu só, quando você chegou aqui, você prestou atenção na luz. Isso aqui está sendo para mim uma redenção do jeito que está a televisão, que eu acho que a televisão precisa tanto de gente que entende em todos os aspectos. Nessa questão minha de contar histórias. Você é tão foda,
Você acha que, olha como eu me lembro. Às vezes estava na Record, me liga o Frota sempre... E às vezes eu ficava envergonhado, porque o Frota vinha com tantas ideias, e eu não tinha força para devolver, para falar, caralho, Frota, porra, você tem razão. Uma vez você me tocou, você não vai nem lembrar disso. Você falou, Geraldo, agora você está começando a contar histórias, olha só a inteligência do cara. Você tem que contar, Geraldo, histórias impossíveis. Era, era o Nextel ainda, era o radinho. Sim, sim. Você me tocou, você ficou uma hora. Falou, Geraldo, tem um avião uma vez que caiu Isso mesmo. Nos Andes. nos Andes. Isso. Porra, Geraldo, imagine você lá. Fizeram um filme agora, inclusive. Tem um filme sobre isso. Isso o Frota falou pra mim há 10 anos. Há 10 anos atrás. É, isso mesmo. Porra, você tem que contar e fala pra Record, botar você em locais assim, É. inóspitos, contando Isso. histórias. Locais hostis. Hostis que ninguém contou. Caiu um avião uma vez. Isso. Porra, tem corpos ainda congelados. Tem Você como tem que chegar ir lá. Tem como chegar lá. Olha, você, É isso mesmo. Eu lembro. até mais tempo que você falou isso. Porra, cara, eu falei, o Frota tem razão, mas como que eu vou falar isso para alguém de televisão que enxergue isso? Apesar de ser uma ficção, por exemplo, eu falei para o Geraldo, me lembro, falei, Geraldo, apesar de ser uma ficção, o filme Bruxas de Blair tem uma floresta de Blair, você tem que ir na floresta de Blair, porque tem muita gente hoje que é impressionada como foi filmado aquele filme lá dentro daquela floresta, e ninguém nunca mostrou a floresta de Blair, por exemplo. Então, porra, mete o Geraldo Luiz lá dentro para ver como é que ele vai se posicionar dentro daquela floresta lá e deixa ele ficar lá uns 2, 3 dias lá dentro. E várias outras coisas que a gente conversou. Então essa coisa fora da casinha que você tem, que atrai, que tem que ter nos diretores, Sim. tem que ter no criador de pauta, essa gente fora da casinha que pensa em público versus audiência, versus o sensacional Flávio Cavalcante. Tem uma entrevista do Flávio que ele fala isso. As pessoas de televisão têm que buscar o sensacional. Ainda que seja sensacionalista, mas o sensacional. Porque é isso que vai fazer o clique, é isso que vai fazer hoje o chamado corte. Então essa coisa de televisão que foi murchando em mim, me entenda como foi em você, de encontrar pessoas que não produziam mais isso, que não queriam mais filmar, que não queria dirigir, ouvir a gente. Aí deu meu horário, eu vou embora. Aí eu não posso catar o papel porque eu sou contratado para ser não sei o quê, entendeu? Eu fiz um negócio, eu já ouvi isso de várias pessoas. Eu vou te falar uma coisa que vai ficar chateado agora. Fala. Eu nunca pensei que eu ia falar isso para você, vou falar te olhando nos olhos. Tá. Porque homem conhece homem. Certo. Teve uma época de televisão que você me ligou constantemente durante uma temporada. Você ficou me ligando semanalmente, dando ideias. Eu peguei essas ideias e falei, olha, quem está dando essas ideias é o Frota. Nunca te contei isso porque eu não queria te ferir. Não, mas isso não me fere. Isso para mim é um prazer, é um prestígio saber que eu colaborei com um amigo. Porra. Mas eu falei assim, olha, essas ideias que eu estou trazendo aqui para você, para essa pessoa na época, é o Frota. Aí eu ouvi assim, porra, mas o Frota tá querendo ser seu diretor? Pô, contrata ele. Falei, não é isso, meu irmão, não estou falando que... Mas eu falei que eu gostaria de tê-lo do meu lado, porque você é um criador de ideias. Você é um xarope, um louco, mas que tem ideias de televisão, porra. Que tem as ideias. E aí me deram uma... Eu fui criado com o Roberto Talma. Porra, puta entendeu? O Talma que criou Linha Direta pro Marcelo Rezende. Então o Talma, eu fui criado por ele na televisão. E o Talma, muitas vezes, sem que ninguém soubesse, o Talma tinha um grupo, eu fazia parte desse grupo, e a gente tinha não só reuniões, como a gente tinha a missão de pegar um produto que já estava no ar, ou pegar um produto que estava para estrear e não estava se alinhando, e ajudar nessa questão, sabe? O próprio Faustão a gente fez isso, né? Então, com o Talma eu peguei isso e eu passei por várias emissoras e eu sempre ouvi das emissoras o seguinte, porra, é engraçado, a gente nunca teve isso aqui, porque é o seguinte, eu não faço uma reunião de pauta, eu chamo desde do cara que limpa o cenário
ao editor, produtor, sonoplastia. Eu sento num dia no estúdio com todo mundo, se for 100, 200, 300 pessoas, e passo para eles o projeto. Aquele cara que limpa o cenário, ele precisa saber do projeto. Porque dentro dele tem outra ideia melhor Entendeu? do que um diretor. O cara que edita, o cara que sonoriza, todo mundo tem que estar alinhado numa parada. Aí eu ouço o cara falar assim, caramba, a gente nunca teve isso aqui, Frota. Pô, se fosse sempre assim, se juntasse todo, porque eu quero todo mundo falando. Eu quero que o cara da iluminação chegue e fale, isso. você está com problema da iluminação e você me falou que é por causa da cor do cenário. Cenário, defende aí a cor do cenário. Fala para ele agora que eu confronto, eu coloco um com o outro, mas de boa, para que a coisa seja construída e que a gente possa fluir da melhor maneira. Vou te dar um exemplo. Pô, a Rede Globo faz, sei lá, o carnaval aqui de São Paulo, na passarela do samba de São Paulo, com 40 câmeras e mais uma série de coisas. E eu fui chamado para fazer a direção do carnaval pela Cultura. Fizemos 2 anos pela Cultura. Eu fiz com 12 câmeras. E você olhava e falava. Não que eu não estou falando que eu sou bom, que eu sou foda, nem nada. Estou falando, cara, que você tem que se adaptar à situação e dali você criar. Porque se você ficar, pô, não tem 40 câmeras, eu não vou fazer. Eu, quando fazia programa ao vivo na Record, quando eu gravava, mas eu gravava ao vivo. Eu nunca gostei de gravar programa. Nunca gostei de gravar, fazer programas, porque para vocês entenderem é o seguinte, toda vez que você vai gravar o programa, começa atrasada a gravação, a câmera não sei o quê, a luz não sei o quê. Agora, se você fala que vai fazer, que o programa vai entrar ao vivo não dá problema nenhum. O ao vivo não dá nada. Não dá problema nenhum. Aí quando vai gravar, aí começa. Aí o que eu falo? Eu falava para eles assim, ó, é o seguinte, nós vamos gravar ao vivo. Então, muitas vezes, o Geraldo, o cara fala, Frota, deu problema na câmera 7, vai com 6. Eu não parava, era direto. O Titãs não chegou, bota o Detonautas. Eu não quero saber, eu vou embora. Eu só quero o sinal para chamar para o intervalo e voltar, entendeu? Eu sempre gostei de gravar no ritmo ao vivo. E eu vejo, uma coisa que me incomoda demais é isso. Você vai gravar o programa, aí começa. Não, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá pronto, isso aqui não vai. Porra, a gravação é 2 horas da tarde, são 4 e a gente não conseguiu começar. Se fosse ao vivo essa porra desse programa, às 2 horas da tarde, não ia entrar ao vivo? Ia. Então qual é a diferença se você é o iluminador, é o mesmo fotógrafo, iluminador do ao vivo, é do gravado? Qual é o problema da luz? Que ela não dá no ao vivo? Me explica. Eu te contar uma coisa. Uma vez conversando com a Marlene Matos, a Marlene me deu uma ideia, assim, muito foda. E eu vou até falar aqui, porque vocês não vão copiar, porque não tem ninguém que faça isso. Então eu vou falar, meu puta, uma ideia... A Marlene é foda, né? A Marlene é um trator. Ela falou assim, geral... Aí eu falei assim, caraca, Marlene, qualquer coisa, se um dia isso aí fosse pro ar, eu ia chamar o Frota para estar comigo aí na externa. Ela criou o Homem da Noite, né? Uma espécie de comando da madrugada, mas Sei. só com coisa da noite. Sei. Com profissionais que trabalham à noite. Claro. Quem é que a partir das 6 da tarde até às 6 da manhã Coloca a capa do Batman. coloca a capa do Batman e faz a coisa. O cara que limpa o trilho do trem. É muito bom. O cara que trabalha no puteiro na zona. É muito bom. Segurança, O segurança. o maître, o cara que caramba. conserta o poste, o cara que limpa o metrô. Adoráveis histórias. Então você imagina a imensidão que tem, né? É enorme. É enorme. É. São adoráveis as histórias que tem. Você imagina o que a gente tem que encontrar. Você É. imagina nós dois solto aí Quase bateu na trave, né? Bateu na trave algumas vezes. na né? madrugada. A própria Marlene conversou comigo também na época. Eu ligava para ela, eu dava umas ideias para ela. Às vezes eu estava assistindo teu programa lá pela Rede TV. Eu ligava no meio da gravação, ela estava no switcher. Aí ela atendia, eu falava, Marlene, não sei o quê, papapá. E aí ela falava assim, o Frota, a gente não tem verba. Esquece, Frota. Deixa eu só falar uma coisa, Esquece, a gente não tem verba, eu não posso fazer isso. Eu falava, caraca, Marlene, mas tinha que... Não, mas eu não posso, entendeu? Ela mandava assim para mim. Eu adoro ela. Tanto que é verdade o que ele está falando, que é isso. Mas assim, dentro de cada programação... A gente vai se adaptando.
É isso. Se você for numa Globo, o orçamento é assim. É assim. Se Vai for na no Band, outro, é. SBT, papapá, Gazeta. Mas aí entra a criatividade, né? Mas foi na rede. Criatividade não tem preço. Só que aí você vê a sua criatividade, o poder do talento, quando você não tem a verba. E a Rede TV não tinha realmente. E você tira leite de pedra. E lá na Rede TV foi uma grande pós-graduação, eu agradeço, não é? Foi um chão abençoado. E a gente luta, cara. Mas ela falava isso. Ai, se eu pudesse, mas não tinha verba. É uma emissora que tem um dos melhores parques tecnológicos. É uma emissora que eu trabalhei lá, dirigi um especial do João Kleber, e ela tem de equipamento, sabe? Mas está tomada pela igreja, e aí eu não tenho aqui nada contra a igreja, sabe? Mas o que eu acho é o seguinte, deveria haver os canais para a igreja. Eu não posso, e aí é uma coisa minha, eu fico puto quando eu vou comprar um pacote numa Vivo, Claro, Oi, seja os canais apagos aí. Os canais pagos. Tá. E os caras me empurram 15 igrejas. Os caras me empurram 15 igrejas. Você vai mudando igreja. Eu não tenho nada contra igreja, mas não pode, deveria ser proibido às 8 horas da noite. Ah, por quê? Você tem alguma coisa contra? Não, não é que eu tenho contra, mas é porque, porra, é no prime time da parada, entendeu? Aí entra uma igreja, sabe? Tem que ter um canal da igreja. Quem quer, assiste. Eu sou evangélico, assiste lá o canal evangélico. Eu sou católico, eu assisto o canal católico. Eu sou da Macumba, eu vou assistir o canal da Macumba. Eu sou, sei lá qual é o canal, eu vou assistir esse canal. Agora, não dá para você estar Pum. Mas hoje, É o que salva. É o que salva. É o que salva, eu sei que é o que salva. É o que salva, porque o pagamento do horário é o que paga a folha. E a gente vê todas. Hoje... É isso que os donos de emissora vão jogar na minha cara e na sua, entendeu? Ah, tá legal, vocês querem o horário de 8 às 9 da noite, a gente dá. Paga aí 500 milhões e a gente deixa vocês fazerem o programa, você com o Geraldo aí na parada, entendeu? Agora, porra, é o que salva. Chega no final do mês, porra, tem emissora hoje que ela vive da igreja, entendeu? Ela só consegue ter todos aqueles funcionários, pagar os apresentadores, pagar todo mundo, porque ela tem a igreja. E a igreja, muitas vezes, adianta ainda o dinheiro, sabe? Não vem nem da Coca-Cola, não vem do Drops, não vem de nada, vem da igreja. A igreja chega lá e fala, ó, vou te adiantar 6 meses. Que o cara vai falar, porra, meu irmão, meu departamento comercial não consegue vender. É difícil vender. Porque na hora que sai a verba de publicidade, 95% vai para a Globo. 5% fica para a gente brigar. Você é bem informado, né? 5% fica para a gente brigar. Certo? Aí chega o bispo e fala, meu irmão, quero comprar um ano aí do teu horário das 9 às 10 da noite. Posso eu te devolver agora uma pergunta? Você vai ser sincero? Boa. Tá bom. Você tem uma concessão, você tem uma televisão. Tá, ok. Tem a tua televisão, a TV Frota, a tua TV lá no interior. Você conseguiu uma concessão, tá lá a tua TV local. Agora, vou ser mais realista ainda. Você tem a sua TV local. Tá. Daqui a um tempo você tem uma conquista, você tem uma concessão bacana. Tá lá a sua TV em Pindamonhangaba. TV Frota em Pindamonhangaba. Tá no interior lá, pá. Tudo bem, tem lá. Aí chego eu, pastor Geraldo, bispo Geraldo. Ah, pô, a TV lá do Frota. Deixa eu ver a TV do Frota. Pô, tem uma audiência boa. Deixa eu ver o alcance, calma. O alcance da TV do Frota, lá no Pindamonhangaba, 16 municípios. Ah, pega bem? Ô, pega, pastor Geraldo. Bispo Geraldo, pega. Ah, tá bom. Frota, tudo bom, pastor Geraldo? Tudo bem. Eu queria comprar 4 horas aí do seu horário, te pago 1 milhão. Você vai negar 1 milhão? Não, mas eu ia falar para você, tudo bem, Geraldo. De 4 às 7 da manhã você está livre. O resto é inegociável.
Quer dizer, você ia me botar o meu horário de madrugada. Claro. Você está falando do horário comercial, igreja em horários... Vai às 4 da manhã. As pessoas acordam super cedo, já está lá de manhã, de madrugada, já alguém rezando lá, fazendo um culto. Pronto. Eu te vendo o horário. Te dou até desconto, me paga 800 em vez de pagar 1 milhão, mas eu vou te dar o horário de 4 às 7. Às 7 eu entro com jornalismo e vou embora o dia inteiro. Pô, mas eu não ia abrir. Eu não ia abrir. Eu ia abrir de madrugada. Para não dizer que eu sou irredutível, eu ia abrir de madrugada. A madrugada não interessa. Obrigado, eu vou correr por aqui. Entendeu? Hoje você sabe, mercado publicitário, aquilo que tu falou, Frota, 95% do mercado publicitário vai para Globo. Todo mundo, o cara bota dinheiro na Globo. E é bet. As bet Então tem tudo. As bet invadiram Tá. E quando não é bet, tem o mercado publicitário, a Globo tudo toma Globo. conta. Onde vai botar dinheiro? É na Globo. Tá. É na Sobra Globo. 5%. E tem mais um detalhe. Hoje, aonde vai colocar dinheiro é na Globo e no Instagram e no TikTok. É isso. As outras emissoras perderam mais ainda. Porque o cara, antes de oferecer para a Band, antes de oferecer para a Rede TV, para o SBT, primeiro ele vai no Instagram, depois ele vai apostar no TikTok, aí vai para lá. O resto é na Globo. Que coisa. Né? Mas, porra, se eu falar para você aqui, eu não vou citar nomes aqui de colegas nossos, mas se eu falar para você que você pega um programa, e aí um programa, em 1 hora, você vai ter, se você arrebentar ali, vamos dizer, teve 1 ponto de audiência, hoje a gente está falando para quantas pessoas? Hoje, 1 ponto, 60... 65 a 80. 67 mil. Tá. Bem aferido, tá? Seu aparelhinho. Bem aferido. O que eu acredito hoje que esse negócio de Ibope Tá, bem aferido. Caiu bem. Hoje é 30 mil aparelhos, tá? A pessoa fala, tem 67 mil. Mas vamos fazer uma conta aqui pra gente ser legal com todo mundo e falar que você tá dando um ponto em 100 mil pessoas te vendo, certo? Aí vamos ser mais legal e falar que dessas 100 mil tem mais umas... 100, porque as pessoas não estão sozinhas em casa, então nós temos 200 mil pessoas te assistindo. Você vai fazer um programa de 2 horas, até você chegar a essas 200 mil, você vai chegar quase no final do programa com a audiência que você quer. Porra, tu mete um programa aqui do YouTube, você abre, pega 3 milhões de audiência, tu acha que eu vou anunciar onde? Com um cara como com 10 minutos, você tem 1 milhão de pessoas te vendo. Com 10 minutos, eu vou botar o dinheiro em você com 10 minutos. Com dando a visualização que eu tenho. Com a visualização que você tem no YouTube, ou eu vou lá na TV botar o dinheiro para quando faltar 5 minutos, depois de 2 horas, ter 200 mil pessoas me vendo. Eu vou botar aqui. Então, hoje ainda tem mais isso. Hoje, quando sai o pacotão, ainda vai Globo, Instagram, TikTok, o que mais está dando certo, e depois cai para lá. Não mexe com a minha boca, pô. Esses dias foram contratar eu por um negócio aí comercial, digital, falei, legal. Aí o negócio quase fechado para essa rede. Aí, quase fechado, hein? Tudo, contrato já. Desenhado. Faltando só a assinatura digital. Faltava, eu posso falar porque agora só faltou a... Aí toca meu gestor, falou assim, Geraldo, estamos aqui com uma situação, sei que resolve, hein? Falei, o que foi? Não, é que, não sei se foi compliance, porra, falei assim, olha, eu tenho lá no meu Instagram 5,5 milhões orgânicos, eu não compro seguidor. Não compro. Aí falou assim, então, mas que viram aqui e tem uma pessoa que vai estar fazendo uma junção com você, publicitária, tal pessoa, não conheço. Mas dá uma olhada aqui, olhei. Tinha realmente mais do que os meus... Certo, do que os 5 milhões. E tinha mais mesmo, certo. Muito. Eu falei, aí já, porque meu fudeu, né? Quando eu falo fudeu, né? Falei, então, para a gente eles querem renegociar o preço, porque o preço que a pessoa está fazendo e tal. Falei, olha, fui lá, falei, então tá bom, levanta então agora. Eu fui lá, falei, essa porra toda que ela tem aqui é robô. Tá? Eu não vou baixar o preço, claro. esse é o meu valor, pelas ações que eu vou fazer. Claro. Vou estar indo gravado no local, vou estar girando quase 3 estados. Porra!
Ah, mas aqui ela tem mais, tá um valor menos e tal, não sei o quê. Falei, meu irmão, eu não negocio Não. aquilo que eu tenho, que é a credibilidade do meu nome e tal. E aí quase que perdemos por, por uma situação mentirosa que tem digital É. do outro lado e que a pessoa ficou encantada com os milhões e milhões e milhões e milhões, que não são milhões, 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 não são. É que encanta as pessoas. As pessoas Porra! ficam encantados, né, com essa possibilidade das pessoas poderem proliferar desse jeito a marca dela, o produto dela e etc e tal. Mas tudo comprado, cara. Mas a gente está Ia botar vivendo, dinheiro lá. a gente está vivendo esse momento e a gente é que tem que se adaptar. Não é essa galera, a gente tem que se adaptar. Senão a gente fica para trás, entendeu? É isso, não tem outra história. A gente tem que ir se adaptando para poder acompanhar a velocidade, entendeu? Porque senão a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar, sabe, vamos ficar obsoleto na parada. E não dá para ficar obsoleto, entendeu? Você é o tipo de cara que você vai morrer em pé lutando, entendeu? Ou eu tô errado? Você não vai desistir de nada, entendeu? Eu sei que você passa seus altos e baixos, eu te acompanho às vezes, vejo você. Eu acho que desde a morte do Marcelo, você ficou muito abalado, desde a morte do Marcelo, e vem ingratidão em cima de ingratidão, e isso e aquilo, a gente ouve uma série de coisas que acabam ferindo a gente, você sabe do que eu estou falando, eu conhecia bem o Marcelo também, enfim. E desde aquela época eu sinto que você ficou, mexeu, te abalou e etc e tal, e depois mudança de horário, muda de emissora e tira aqui o programa e não sei o quê, e a maneira como as pessoas tratam. Então, a vida, ela é difícil, a gente precisa... Quem sou eu para te falar isso? Mas a vida a gente precisa ir se adaptando, meu irmão, porque não tem jeito. Você, quem é você? Você é o Alexandre, não é o Frota, mas é o cara que eu respeito pra caramba, que independente da questão artística, hoje política, você é um cara que se reinventa antes desse nome de reinvenção. Você é um cara que já podia estar morto há muito tempo, Já errei muito. que já errou, que já acertou. Você é um baita de um cara corajoso para a coragem que você tem de enfrentamento sobre as coisas, ela é exemplar. Eu só estou aqui por causa da minha filha, porque senão eu já teria ido. Ido em Essa que é a se- verdade. ido, Morrido, na verdade, entendeu? A Fabiana, quando chegou na minha vida, a minha esposa, a Fabiana, ela trouxe um garoto que me salvou, me deu, me reacendeu, né? E eu precisava de mais alguma coisa. E essa coisa foi a chegada da minha filha, a Bela, que hoje tem 7 anos de idade. A minha vida mudou por completo. Eu vejo o mundo de outra maneira. O Enzo me salvou. O Enzo, ele não é meu filho, mas é adotado por mim. Eu conheci ele com 3 anos de idade. E é uma coisa que eu conto que aconteceu na Record, que foi o seguinte, eu estava lá na Record, na direção da Record, de projetos especiais, eu saía todo dia para ir comer ali na rua, naquela rua principal da Record. que tinha uma cantina lá. Eu ia lá comer, na Na cantina. cantina? Na cantina. Lembra? Na mesma rua, dava para ir a pé, na calçada. Eu ia a pé. E Tá. aí eu fui com alguns amigos e voltei com esses meus amigos, como eu fazia todos os dias, todos os meses. E quando eu estou voltando, Geraldo, toda hora eu encontro alguém na rua que me para e fala: Deus tem um propósito para você, Deus gosta muito de você, Deus mandou te entregar isso. Eu ouço isso direto. E aí quando eu estou voltando, que eu estou andando, meus amigos estavam um pouco mais na frente e passou uma mulher de branco entre eles e veio na minha direção. E a mulher me segurou no braço. Eu falei: puta, lá vem mais uma mulher falar que Deus tem um propósito na minha vida. Aí ela segurou no meu braço e falou assim, isso era em 2007, guarda bem essa data. Aí ela vira e fala assim para mim: o menino chegou. Aí eu falei: puta louca, mano. Eu falei: que menino? Ela falou: o menino chegou. Largou do meu braço e foi embora. Você não precisa acreditar, tá? Aí eu caminhei. Aí eu cheguei pros meus amigos e falei: puta, mano, tu viu só que mulher louca, mano? Me parou ali para falar que
o menino chegou. Aí eles falaram assim, que mulher, Frota? Falei, caralho, a mulher passou aqui entre vocês agora e me parou. Eles falaram, não, não tinha mulher nenhuma, a gente olhou pra trás, tu estava sozinho. Falei, pô, bicho, eu não tô louco. A mulher passou entre vocês, me parou e falou que o menino chegou. Bom, me tiraram de louco. Frota é o louco, tá vendo coisa. Bom, 2007, 2008, 2009, 2010, eu dirigindo na Record a Abades, aquele projeto que tem Maravilhoso das lá, crianças, das crianças fazendo lá. com todo o elenco da Record, eu estava dirigindo. A Fabiana veio dançar no programa, num grupo. E eu vi aquela mulher e falei, pô, essa mulher vai ser minha. Eu vou ficar com essa mulher. E meses depois, eu comecei a namorar a Fabiana. Comecei a namorar a Fabiana e a Fabiana teve um momento de desconforto com o ex-marido dela, ela fica sem carro, eu deixei o meu carro com ela. E aí, deixei o carro com ela e a Fabiana sempre me falava que, porra, tinha o filho, o Enzo, não sei o que, coisa e tal, que o garoto tinha 3 anos, não sei o que, coisa e tal. Pô, quando um dia eu encontro com ela, ela foi me pegar em casa com o carro, ele estava sentado no banco de trás. Aí eu olhei, me deu um negócio aqui, assim, no meu coração muito forte. Eu olhei para aquele garoto e falei, cara, que coisa que aconteceu. Foi uma paixão ali. E eu peguei esse garoto para criar. Ele está até no meu nome. Eu convenci o pai biológico de colocar o meu sobrenome. Ele tem 2 pais, inclusive. Cara, e aí eu pergunto para ela, eu estou muito, sabe, apaixonado por esse garoto. Isso era 2010. Eu falei, quando que ele nasceu? Ela falou, em 2007. Aí eu lembrei Da mulher. da mulher que falou para mim, o menino chegou. Que é o menino que mudou minha vida. Entendeu? Então, essa é a minha história. E ninguém precisa acreditar nisso. Mas foi isso que aconteceu. E de lá para cá, ele hoje tem 19 anos, é maior do que nós dois juntos, entendeu? O Enzo. E nasceu a Bela. E aí a minha vida se transformou. Eu nunca esperei isso, porque falar como foi a minha vida, apesar de eu não gostar de olhar pelo retrovisor, é difícil explicar para um filho como é que foi o Alexandre Frota, entendeu? Com todas as qualidades, defeitos e etc e tal, obviamente que eu trilhei alguns caminhos que não são os mais normais, né, para a sociedade, para as pessoas e etc e tal. Ah, mas isso é uma besteira? É uma besteira para mim, para você. Mas para um filho chegar num colégio, então eu tive que ter uma conversa com o Enzo sobre isso. E eu estou me preparando daqui a pouco para ter uma conversa com a Bela sobre isso, daqui a uns 2, 3 anos, como é que foi o Alexandre Frota. Por isso, Geraldo, para mim não me alongar aqui nessa entrevista, por isso que hoje, ao me descobrir na política, com o combate à fome, a desigualdade social, o trabalho enorme que eu faço, estendendo a mão para as pessoas, eu me encontrei. Por isso que eu escrevi a carta para o Luciano. Por isso que eu escrevi a carta para o Luciano. Para poder fazer com que a minha filha ela tivesse orgulho do pai. Entendeu? Por isso que eu escrevi a carta para o Luciano. E o Luciano foi firmeza, porque eu falei com o Luciano, Luciano, só você com a produção da Globo pode, de alguma forma, contar um pouco da minha história, do que eu fiz para que minha filha possa assistir. E o Luciano, ele foi firmeza. Ele me levou lá, 25 anos depois, ainda chegou no camarim para mim e falou, pô, eu vou te fazer um pedido, porque quando você me mandou essa carta, Frota,
eu tomei a liberdade, sem falar com você, eu li essa carta para minha produção. E quando eu acabei de ler, estava a produção inteira em silêncio e algumas pessoas chorando. E eu falei, puta, eu tenho que trazer o Frota aqui. E 25 anos depois ele me chamou. Eu fui para lá e ele falou, pô, a única coisa que eu quero, se você permitir, é ler essa carta ao vivo para o público. Eu falei, claro que eu permito. E aí a gente fez o que fez, o programa arrebentou de audiência, porque naquela tarde choveu no Brasil inteiro, e meses depois foi a primeira vez que o programa do Luciano não foi dividido por um jogo de futebol. Então, foi do início ao fim. Então deu uma puta de uma audiência, eu acertei nas duas músicas, fui o campeão do lip sync, mas o melhor disso foi ter assistido o programa em casa com a minha filha no colo. Quando o Luciano, ele mostrou um vídeo meu, cara, das coisas que eu fiz na Globo, de como eu comecei e etc e tal, porque depois de uns anos, as pessoas, para tentarem me machucar, elas fingem, esquecem todo o meu passado e querem me atingir de um determinado ponto da minha vida para frente, com os filmes, com as revistas, entendeu? E esquecem, fazem questão de esquecer, né? E eu precisava ter meus filhos ali comigo, eles olhando, que eu sabia que a Globo ia fazer maravilhosamente o clipe, sabe, como fez. Porra, para mim foi assim, cara, um momento da minha vida emocionante, entendeu? Então eu sou muito agradecido ao Luciano por ele ter... E mais uma vez eu fui atrás. Não pensa você que o Luciano, puta, eu vou chamar o Frota para fazer. Não. Eu liguei pro Luciano e falei, Luciano, só você consegue contar a minha história para eu mostrar para minha filha. E ele falou para mim assim, cara, tá bom. E aí ele chegou para mim e me chamou para fazer a Dança dos Famosos. Aí ele me ligou e falou, tem sentido para você fazer a Dança dos Famosos? Eu falei, não. Primeiro que eu vou ser eliminado no primeiro domingo que tiver, porque eu não sei dançar. E segundo, que não dá para você contar a picada da minha vida assim. Ele falou, tá bom, então a gente vai pensar em alguma coisa. E aí ele pensou no lip sync e me convidou para fazer o lip sync. Aí eu falei, agora vamos. E eu vou para ganhar. Frota, assim, quando tudo isso que você está falando, eu já tinha percebido, quando o Luciano, de uma forma muito humana, muito delicada, que ele falou, posso ler? Isso. Quando ele leu a tua carta corajosa, que eu falei, cara, o Frota ligou para ele, olha que coragem, que humildade, que grandeza de humildade. Eu entendi que você estava pedindo não um aparecimento na Globo, não um aparecimento no programa do Luciano, não. Que aquilo era uma resposta que você precisava dar a alguém. Descobri que esse alguém eram os seus filhos e era a Bela. Que era uma resposta do pai, não do artista. Que aquilo era algo tão pessoal que você precisava resgatar algo de belo da sua história para Bela. Aquilo para mim ficou tão claro e tão nítido, eu falei, meu Deus, que coragem mais linda, que dignidade desse cara Brutamontes, desse cara, que delicadeza, que inteligência espiritual que você teve, e que o Luciano, como pai, ele te enxergou como pai, ele não te enxergou como artista. Então eu falei, cara, que coisa nobre, que nobreza. E quando eu te vi no ar, tão entregue, aquele cara Brutamonte, aquele cara solto, era um outro Frota. Muitos te enxergaram como eu já te enxergava, mas que você precisava provar a uma única pessoa, ou as únicas pessoas, a sua família. Não era para artistas, não era para nada. Aquilo ficou gritante
aos olhos, meu caro, de quem já te conhecia. E um desses lá atrás na plateia, também era eu, que eu aplaudi, eu fiquei tão feliz de te ver daquele jeito, sendo homenageado, sendo enxergado, sendo respeitado. Você foi respeitado, Alexandre. Pela primeira vez, talvez, na televisão, como ser humano, por detrás do galã, do gostoso. Tudo aquilo saiu de cena. Entrou em cena o pai, o Alê, que poucos conhecem, mas que milhões passaram sim a te enxergar. Então aquilo foi lindo, foi uma nova etapa no capítulo da tua vida. Eu enxerguei. É isso. Quanta descarga, quanta limpeza foi jogada fora naquele domingo. Eu não consigo imaginar o que a maior plateia que estava no seu colo e o que você sentiu quando vendo junto com ela aquilo. Se nós, meros telespectadores, entendemos e aplaudimos, eu imagino você e ela no teu colo, meu irmão. Aquilo foi um resgate para você. É. Exatamente. Era isso que eu tinha para te dizer. Valeu. Obrigado. Feliz de te estar recebendo nesse meu momento. Eu sei o quanto que você está entregue hoje à política, mas eu sinto falta sua na televisão, em qualquer canto. Eu sei o quanto, eu olho aquela questão política sua e falo, meu Deus, o que o Frota está fazendo? Mas eu vejo que você está sendo útil na política. Vejo que é de verdade que você está fazendo, mas também sinto falta de você na televisão. Mas Deus sabe de tudo. É. Esse é o seu momento. Vamos que vamos. A vida segue. Desde 2007, quem você acha que foi aquela mulher? Eu acho que aquela mulher foi uma enviada por Deus que veio me avisar que ainda não era a minha hora. Você vai ficar mais tempo aqui. Até chegar os dias de hoje, e hoje eu vejo o quanto eu ajudo milhares de pessoas. Talvez fosse essa a missão. Talvez não. É essa a missão. É essa a missão. Você está feliz hoje? Estou feliz. Sente falta de algo? O Não. que precisa acontecer? Para mim não precisa acontecer nada. Para mim precisa quero ver minha filha fazer 15 anos. É isso que precisa acontecer. Até lá eu vou estar na batalha. Você sabe o que eu quero? Ele está aqui, inclusive, ele vai estar ouvindo agora. Aconteceu alguma coisa comigo, Frota, que mataram alguma coisa dentro de mim, que eu não consigo mais fazer isso. Eu queria muito poder fazer isso que você faz agora, que é chorar. Eu não consigo mais. Esse Geraldo morreu. E ele está aqui. E eu queria poder chorar para você, meu filho, mas não sei o que aconteceu com teu pai. Mas eu quero dizer, porque ele está aqui presente, que eu posso ir embora. Eu já disse isso à minha irmã de alma, Danusa, ao André Ruiz e ao Carlos Silva, que é o meu único, sem ser irmão, que ele é meu amigo de 35 anos de vida. Então, essas três pessoas, e adeus. Eu falo o seguinte, eu posso ir embora o dia que eu souber que o meu filho está realizado, o dia que eu ver o meu filho como músico, estar feliz com algo que eu sei que ele vai estar feliz. Então, o dia que eu ver isso acontecer com meu filho, no outro dia,
No outro dia, meu coração pode parar de bater. Ir embora, pode cair um raio, pode. O que for, pode ir embora. Eu só preciso ver essa realização. Você é a sua menina de 15, você vai ver mais. Mas eu quero ver o João realizar algo dele, que ele precisa ser feliz, como ele, como músico e como homem, acontecer. No outro dia, tchau, posso ir embora. Então, é de pai. Essas coisas de pai que só a Claro, gente entende, né, irmão? só a gente entende. Desculpa o desabafo. É só. Não, não, é isso. Um grande papo aqui nosso. Pô, um prazer poder falar tudo isso para você aqui, né? Os amigos fazem isso de verdade, né? Entendeu? Eu quero que Deus te conduza na política, quero que você continue sendo útil, que te desejo tudo de bom. Frota, muito obrigado pelas vezes que você me ligou, que você torceu por mim, de você estar aqui nesse momento que eu não sei o que vai acontecer na minha carreira, desse momento que eu sinto falta de um monte de coisa, de um Geraldo que tentaram matar na televisão, do mesmo jeito que tentaram matar um Frota, mas estamos aqui. E vamos continuar. Vamos continuar. E agora eu vou falar, eu queria muito que essa mulher de 2007 me visitasse. Desse momento hoje que eu estou vivendo na minha vida, eu queria que Deus tivesse uma manifestação para dar algumas respostas que às vezes a gente não tem capacidade de ouvir ou de enxergar, né? É a verdade. Eu tive essa experiência. Muita gente não acredita, muita gente acredita, eu acredito. Eu tive essa experiência. E ela vem se materializando, vem se realizando ao longo dos anos. Então, é isso. Antes de você ir embora, eu quero que você fala, olha que coisa inteligente, o Frota falou da TV Gazeta, que a TV Gazeta tem uma chance de se reinventar também, né? Tá se reinventando. Tá. A Juliana Alcaraz, que está lá agora, ela, junto com uma equipe, ela está modernizando muito a TV Gazeta. Ela é corajosa, ela TV é... Gazeta, até 3 meses atrás, era uma TV Gazeta de 1990. Isso. Ela agora é uma TV Gazeta de 2026 e, né, com tendências muito bacanas, entendeu? Ela mudou completamente o pacote gráfico, tá moderna, tá colorida, tá gostosa de ver, as pessoas estão se vestindo diferente, tem um layout diferente, suavizou os programas, trouxe pessoas, personagens bons, entendeu? Então, eu volta e meia eu estou na Gazeta porque eles me convidam muito para ir no Mesa Redonda. Então eu percebo muito isso. Eu sempre achei a Gazeta, ela poderia ir muito mais. E agora eu vejo que ela está indo mais, entendeu? E é uma emissora charmosa no coração de São Paulo e que tem uma história grande com música, tem a rádio que dá um apoio para ela. Eu acho que é uma emissora que ela está diferente de tudo que a gente está vendo aí, sabe? E isso se deve à mão dessa mulher, da equipe dela, que a maioria é de mulheres também, e que estão lá naquele momento colocando toda a experiência que elas tiveram em diversos outros canais e que elas passaram, streamings, e hoje elas tá diferente. É um negócio diferente. Ela é muito capacitada, Juliana é muito. Para finalizar, politicamente a gente hoje está num Brasil dividido, amor e ódio, né? É uma coisa. O que você acha que vai ser politicamente esse ano? Eu não quero saber. A minha guerra é só municipal. Eu me desliguei do federal e do estadual. Eu me desliguei completamente porque eu passei por muitas coisas. Eu vivi o federal, eu vivi toda essa mudança do país, né? Eu estava lá e eu sei o que eu passei e eu me desliguei. Eu desliguei da tomada. Foi difícil, mas eu desliguei. Hoje a minha guerra é Cotia, é municipal, quero cuidar da cidade, não quero saber de nada. Então eu evito, eu não entro nas guerras, eu não dou palpite, às vezes eu gravo o vídeo e aí eu apago. Falo, não posso, eu não Se posso. apaga por falta do quê? Coragem ou do não é quê? por falta de coragem, é que eu não quero trazer essa guerra para mim, porque minhas opiniões são muito fortes. E quando eu posto alguma coisa, ela reverbera de um jeito Demais. grande. E aí eu não quero essa guerra para mim.
Eu não preciso trazer essa guerra para mim. Eu fui eleito em Cotia com a polarização votando em mim, os dois lados. Então eu não quero essa guerra. Essa guerra, eu já lutei essa guerra. Eu sei como é que é, entendeu? Então eu não quero essa guerra para mim, nem federal, nem estadual. Municipal, está tudo certo. Cuidar da família, pai, vamos em frente. Da família e das famílias que eu cuido. Você é muito inteligente, muito. Frota, obrigado de você ter vindo. Torço por mim. Vamos ver o que esse nosso talk show, desse lugar tão interessante que eu estou ouvindo coisas tão maravilhosas, tão encantadoras, tão corajosas como eu as ouvi de você. Então, obrigado nesse momento que você está aqui. Você não precisa me agradecer. Assim que você me convidou, foi na hora. Eu fiquei muito feliz. Parabéns pelo programa, pela maneira como você está levando, pelo espaço, agradecer sua produção, seu filho aí na direção, a todos vocês. Obrigado e até breve. Gente, eu falei com ele. Até breve. Cara, o imprevisível, o terremoto, o transformador Alexandre Frota, que hoje bateu esse papo gostoso com a gente. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo, me ajude. Se você não ajudar eu com esse canal, você é o meu maior patrocinador. Então dá um like, compartilha, fala que... você viu que o Frota falou no Geraldo? Não. Ative o sininho. Ative o sininho, aquela coisa toda. E também continue forte na política, mas eu vou desejar que você volte também um dia para a televisão. Até breve. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.